Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez reunidos para a nossa escola dominical. Nós estamos falando sobre a doutrina da salvação e eu quero relembrar com você o texto de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Esse texto diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que Deus abençoe a palavra dele, né, e esse momento de aula que nós teremos, de reflexão. Como você sabe, nós temos seguido aqui esse caminho de ouro que Paulo traça em Romanos 8. Cada palavra dessas tem um significado teológico muito profundo, com várias raízes e vários segmentos dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a justificação, e essa é uma doutrina especialmente querida e estudada no meio protestante, porque ela foi, podemos dizer assim, o marco que virou a história da igreja cristã no Ocidente, especialmente ali com Martinho Lutero e também João Calvino e outros, mas especialmente em Martinho Lutero, nós temos uma referência, nós temos uma reflexão e um estudo bem grande relacionado a essa doutrina. Então, hoje nós vamos fazer a aula em 3 momentos. Nós vamos falar um pouco sobre o aspecto histórico, do porquê que foi necessário que essa doutrina fosse elaborada e qual é a diferença, né, dela do lado protestante com o lado católico. Depois nós vamos olhar um pouco o texto bíblico e, por fim, nós vamos fazer aqui algumas pontuações mais teológicas. Bom, então a primeira parte, que é a parte histórica, nós precisamos voltar mais ou menos no século XVI, onde isso acontece, mas alguns séculos antes já havia essa discussão, mas que com Martinho Lutero acaba tomando a proporção de um grande movimento. Bom, a grande questão aqui é a forma como Deus nos vê. Justificação, nós já falamos meses atrás, quando falamos sobre a obra de Jesus, é aquele ato de Deus de justificar ou de tornar justo o pecador. Então, nós entendemos que toda a raça humana é pecadora e por isso precisa comparecer diante de Deus para prestar contas, para resolver a sua situação. E dentro do que o homem pode fazer, a resposta ou o caminho é que ele não pode fazer nada, porque nós precisaríamos, para poder nos salvar ou justificar diante de Deus, ou reparar os atos pecaminosos que nós tivemos, ou ainda, de alguma forma, compensar a Deus por aquilo que nós fizemos. E mais além, nós precisaríamos deixar de ser pecadores para que a nossa dívida não aumentasse e ainda conseguisse fazer alguma coisa para que isso fosse sendo saldado. Então, como que a Igreja Católica entendia, e eu digo entendia porque há alguma linha da Igreja Católica hoje que, quando você questiona, eles falam que não entendem mais assim, mas de certo modo continua muito próximo. Bom, tanto católicos como protestantes concordam que a justificação é algo bíblico, é descrito nas Escrituras, não há dúvida nenhuma com relação a isso, e também há um acordo em dizer que é Deus quem tem a condição, na verdade ele é o único que pode fazer essa declaração de que o homem é justo. O homem aí eu digo o ser humano. A questão é que o meio para que isso aconteça, ou a forma como isso acontece,
ela é bem diferente dentro dessas duas opiniões. Então, na parte protestante, nós utilizamos inclusive a expressão justificação pela fé, porque nós entendemos que o caminho, o meio pelo qual Deus faz esse processo de nos declarar justo, esse pronunciamento, é através ou pelo meio da fé. Então, quando alguém abraça a fé em Cristo, com tudo que nós já falamos antes, né, o chamado eficaz e outras coisas, essa pessoa então ela é justificada, ou seja, ela é declarada justa, não por aquilo que ela fez, porque senão ela continuaria em condenação, mas porque ela recebe, ela é transferido para a pessoa a justiça de Jesus. Jesus viveu uma vida justa, morreu para pagar os pecados, mas ele não tinha pecado. Então, eu vou usar uma expressão aqui que não é boa, mas só para a gente entender, é como se Jesus tivesse crédito, porque além de não ter nada para pagar, ele ainda fez algo para merecer. Então, Jesus ele tem crédito, Jesus ele tem algo que pode ser transferido. Enquanto isso, nós, seres humanos, somos devedores. Então, a justificação pela fé, em termos simples, é nós recebermos essa transferência da justiça de Cristo por nós, e Deus então olha para nós, não mais pela nossa condição, mas pela condição de Cristo, nos perdoa e nos torna justos. A Igreja Católica entendia também, como eu já disse, que Deus é quem justifica. A grande questão é como ele faz isso. Então, dentro da Igreja Católica, e eu estou falando disso porque foi a discussão do século XVI, existem duas coisas que são os meios pelo qual o homem é justificado. O primeiro é o batismo e o segundo é a penitência. Sendo assim, quando a pessoa é batizada, normalmente as crianças, né, mas é possível fazer também em idade adulta, quando a pessoa é batizada, ela recebe uma infusão, essa é a expressão teológica, dessa justiça. Ou seja, a ideia é que não é que ela está sendo limpa, declarada justa por completo, ela está recebendo a possibilidade de ser justa, mas ela vai ter que cooperar com isso. Então a pessoa ela é batizada e é como se ela tivesse quase aceita no céu. Depois disso, ela não pode cometer nenhum pecado daqueles chamados pecados mortais. Esses pecados mortais são pecados graves, né? O orgulho, a quebra, basicamente, dos mandamentos. Então, a pessoa ela foi batizada, ela tem a condição de se tornar justa, mas ela precisa cooperar. Quando ela comete um pecado grave, ela cai dessa justiça, ela volta a ser uma pecadora desfavorecida. Então, para que ela possa voltar a ser justa, ela pode apelar às penitências. E a penitência tinha diversas formas, né? Mas basicamente é um sacrifício particular, um sacrifício pessoal, para que Deus seja compensado daquilo que foi feito de errado. Bom, então veja que dentro dessa ideia, o ser humano ele coopera com a sua justificação. Ele recebe um bônus, ele recebe uma ajuda da parte de Deus através do batismo, mas ele precisa fazer por onde para que ele consiga se tornar justo. E aí, sendo assim, quando ele completar essa vida em justiça, sendo uma pessoa boa, fazendo as coisas certas e não cometendo pecados, ela então vai ser justificada. Havia ainda dentro disso a ideia do purgatório, que também é uma outra ideia que muitos católicos já entendem que não existe. Mas a ideia era que você, como foi uma pessoa mais ou menos, você nem foi um santo para poder ir direto para o céu e nem foi uma pessoa tão ruim que foi direto para o inferno. Então você ficava no limbo, né, no meio do caminho, esperando ser purificados, né, para que pudesse ir para o céu. E isso também contava com coisas que eram feitas aqui na terra em seu nome.
Então, missas rezadas no nome da pessoa, ofertas em dinheiro, seja lá o que fosse, para que a pessoa fosse sendo purificada lá. Um ponto mais... são várias, né, as questões que a gente pode falar sobre isso, que gera dificuldade, mas o ponto principal que eu quero que você pense é que dentro dessa ideia de que nós precisamos cooperar com a coisa que Deus faz, um pecado é suficiente para nos colocar no inferno. Ou seja, eu posso ser justo, viver uma vida boa, mas em determinado momento eu cometo um pecado que é um pecado grave, mortal, e eu vou para o inferno. Ou seja, tudo que Cristo fez, tudo que foi colocado sobre mim através do batismo, através da caminhada com a igreja, através de tudo isso, se perde por causa de um pecado. Enquanto que isso está em comparação com aquilo que Cristo fez. Essa, como você pode analisar, não é uma doutrina exclusivamente católica. Existem muitas igrejas que têm a mesma perspectiva, de que o ser humano coopera com Deus naquilo que ele faz. E se esse ser humano comete um pecado, ele cai dessa justiça, ele deixa de ser justo. E aí havia uma acusação então contra os protestantes, dizendo, mas então como que vocês estão falando que vocês são pecadores e mesmo assim são justos diante de Deus? E aí Martinho Lutero, naquela época, e isso ficou dentro da história da igreja, ele cunhou um termo teológico que é a de que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Ou seja, quando Deus olha para nós, ele não tem amnésia, ele sabe o que nós fizemos, né? Ele não fica nos acusando a partir de Cristo, mas Deus ele sabe quem nós somos. Então, a minha vida, mesmo tendo encontrado com Cristo, eu continuo sendo um pecador. Continuo sendo pecador porque eu cometo pecados e porque eu ainda me confronto com eles. Eu conhecia Jesus, mas isso não significa que imediatamente eu passei a viver num lugar onde o pecado não existe, onde tentações não existam. Então, os pecados estão ali. Então, quando Deus olha para nós, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele não coloca sobre nós o peso disso mais, porque Jesus tomou o nosso lugar. Então, quando ele olha para nós, ele nos vê como justos, né? Veja, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve cartas às igrejas, Pedro, João, o termo, né, os termos que são relacionados com a igreja são de pessoas que são santas, que são justificadas, que são, ou expressão, né, justos, porque a ideia, existe essa clareza de que a partir daquilo que Cristo fez por nós, nós já somos santos. Mas nós ainda vivemos um período em que o pecado está presente em nós e está diante de nós também. Isso lá no século XVI foi motivo de muita controvérsia. Entra aí a questão das indulgências e isso aí a gente vai falar posteriormente. Mas não é só no século XVI, né? Quando até pouco tempo atrás, já coloca aí uns 30 anos, a gente ainda, na minha casa nós éramos católicos e minha mãe tinha um livro, e no livro de orações e tinha ali embaixo, sempre no final da página, estava escrito lá quantas indulgências aquela reza significava. Ou seja, eu posso ter atos religiosos para compensar pecados que eu cometi, né? Então, eu peço perdão para Deus, mas eu também tenho que fazer determinadas ações para que o meu pecado seja perdoado. Nesse sentido, irmãos, a gente sempre vai voltar para a questão de que se é possível para o homem pecar, nós vamos pecar. Se é possível desviar de Deus, nós vamos nos desviar. Se é possível cair em tentação, nós vamos sempre cair, porque ainda que nós conhecemos a Cristo, existe uma tensão acontecendo dentro de nós, daquela inclinação natural, animal, nossa, e daquilo que nós sabemos que é o melhor de Deus para a nossa vida. Então, para fechar essa parte, dentro da história da igreja, o século XVI foi marcado por essa discussão da justificação pela fé.
Isso foi muito libertador para Lutero, porque ele era um homem que talvez a gente pense, Lutero era alguém que estava arrumando uma desculpa para viver uma vida com menos religiosidade, mas é o contrário. Na verdade, Lutero ele era um homem extremamente atribulado, perturbado, porque ele queria viver uma vida santa e por mais que ele tentava, ele não conseguia. E aí, quando ele, através dos seus estudos, ele encontra, né, essas verdades que estão ali especialmente em Romanos, Gálatas, ele encontra então paz para o seu coração. Isso significa que nós também podemos encontrar paz para o nosso coração. A doutrina da justificação pela fé não é aval para vivermos uma vida de pecado, mas é uma forma de entendermos como Deus se relaciona conosco. Se nós, sinceramente, entendemos que Cristo nos chamou e nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, isso significa que Deus olha para nós nesse momento, nos ajudando, porque nós somos pecadores, através do Espírito Santo nos auxiliando, mas ele também olha para nós naquilo que nós seremos, da nossa perspectiva, que é pessoas feitas à imagem e à semelhança do seu Filho. É isso que nós lemos. Eu vou relembrar para você de novo, Romanos 8, 29, quando ele diz que ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Deus já nos vê nessa condição. Eu quero ainda nessa aula trazer para você um outro texto, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, quando nós lemos o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nesse capítulo 3 de Romanos, eu acredito que fica muito claro aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação, e é importante a gente entender aqui o contexto, que é o de que o apóstolo Paulo está falando que os judeus, eles tiveram um grande privilégio de receber a lei, eles tinham essa clareza daquilo que Deus requeria do ser humano, enquanto que os gentios, aqueles que não têm descendência de Abraão, eles também receberam uma orientação de Deus, como a gente vê lá no capítulo 1, mas isso foi mais pelas obras da natureza. A grande questão que Paulo está trazendo é que nenhum dos dois é desculpável, nenhum dos dois pode dizer, mas eu não sabia. Não, o que Paulo está dizendo é que qualquer homem, qualquer mulher na face dessa terra tem da parte de Deus uma indicação de que existe um Deus e de que ele precisa comparecer diante desse Deus. É claro que por causa do pecado nós temos idolatria, nós temos distorções, mas nesse momento aqui é um outro assunto. O que Paulo está dizendo então é que, independente do judeu ou do gentil, todos nós somos justificados por um único caminho. Não é porque você tem sangue de Abraão que você está na frente. Não é porque você, vamos colocar hoje nesses outros termos, não é porque você hoje frequenta uma igreja evangélica que você está na frente. A questão é que todos nós seremos justificados não pela credencial que nós temos da família,
ou da igreja que nós participamos, mas nós seremos e somos justificados pela fé. Uma pessoa no Brasil é justificada da mesma forma que uma pessoa que está no Afeganistão é justificada. Qualquer um de nós, qualquer um que entrar no reino dos céus, qualquer um que estiver no céu, estará lá exclusivamente por causa da justiça de Cristo, que foi transferida ou imputada em nós, que somos os seus seguidores. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 27, onde pôs a jactância, ou seja, cadê o orgulho? Onde que está essa prerrogativa, né, do ser humano de falar que merece alguma coisa? Nenhum de nós, porque a lei ela é positiva no sentido que ela expõe toda a nossa natureza. Então, a lei ela serve exatamente para mostrar isso. Se não, vou dar um exemplo bem superficial, mas você vai entender. Se não existisse lei de trânsito, você poderia andar de carro em qualquer lugar. Se você quisesse dirigir na mão da esquerda, da direita, se você quisesse andar 200 por hora num local inadequado, você poderia fazer. Ninguém poderia dizer assim, mas não tem referência, né? Não tem como saber. Mas a grande questão que Paulo vem dizendo desde o capítulo 1 é que existe uma lei impressa no ser humano. O ser humano ele não precisa estar debaixo de um código penal para saber que matar o outro é errado, que faltar com lealdade no sentido de adultério, de roubo, de cobiça é inadequado. Isso não é uma coisa exclusiva do cristão, isso é uma coisa que está na raça humana porque Deus nos criou assim. E quando, por conta dessa crise, entre aspas, de consciência, nós começamos a pensar o porquê disso, é aí que nós somos defrontados com essa questão de que existe um Deus, um ser superior, diante do qual todos nós vamos comparecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos indesculpáveis e que todos nós carecemos, precisamos, necessitamos da intervenção de Deus na nossa vida. De certa forma, essa linha de raciocínio impede que a gente diga, então é melhor eu não saber, não conhecer a lei de Deus, porque não conhecendo essa lei, não conhecendo aquilo que é a vontade de Deus, eu estou livre disso. Não. Como está impresso em cada ser humano aquilo que é certo e errado, o fazer errado, né, vai nos levar, vai nos conduzir a essa condição de miséria. Bom, dentro disso ainda é importante dizer que se o judeu ele é indesculpável porque ele tinha a lei e acabou não cumprindo, e o gentio de modo geral também é indesculpável porque existem as obras da natureza, existe a consciência, existe esse algo interno que nos conduz a saber que o mundo não é só aquilo que nós enxergamos. O cristão, então, ele está numa posição acima, ele está numa posição muito privilegiada, porque além de ter a lei, nós conhecemos a graça e nós temos o relato e a experiência com Jesus. Isso significa que nós não temos realmente desculpa nenhuma para a maneira como nós lidamos de forma displicente com o que Deus faz. De certa forma, até mesmo uma certa angústia que pode ter no nosso coração, porque nós nos preocupamos como Deus vai nos ver ou como nós estamos vivendo a nossa vida nesse mundo de testemunho, nós deveríamos nos preocupar sim. Eu digo isso para mais uma vez enfatizar, irmãos, que a doutrina da justificação pela fé não é aval para a gente viver a vida de qualquer jeito. Pelo contrário, como nós temos a lei e o conhecimento de Cristo, nós somos mais do que qualificados em viver uma vida que agrade a Deus, que tenha conformidade com aquilo que Ele deseja para nós. Porque a gente precisa entender também que a nossa vida é muito mais, ou a nossa espiritualidade, ou
a nossa fé em Cristo é muito mais do que a gente fugir do inferno. Tudo o que Deus fez para nós e faz através do Espírito Santo na nossa vida e o entendimento dessas doutrinas, isso tudo serve para que a gente entenda que a nossa vida nesse mundo é para glorificar a Deus. Então, não é que eu vou ficar sabendo dessas coisas e vou me acomodar, pelo contrário, aí é que eu vou me empenhar, porque eu sei que a minha vida é muito além do que eu não ir para o inferno. É para que Deus seja glorificado através da minha vida. Então, para resumirmos aqui, todos os homens são pecadores e carecem de Deus. Nós todos vamos nos apresentar diante de Deus e não há desculpa da nossa parte dizendo que a gente não sabia que deveria viver uma vida melhor do que o que a gente viveu. Se Deus for aplicar a sua justiça simplesmente sobre a nossa vida, todos nós estamos condenados. Não há escape, não há justificativa, não há como contar uma história triste para Deus do porquê que é que a gente chegou naquela condição. E aí, não, Deus sabe. E Ele sabe também dos recursos oferecidos a nós, principalmente desse recurso de crer. Sendo assim, nós precisamos que alguém faça uma intervenção na nossa vida fora de nós, porque se eu já sou pecador e já estou condenado, eu não tenho como fazer nada por mim. Então essa justiça vem externamente a mim, que é a justiça de Cristo. Cristo conquistou essa justiça através da sua vida sem pecado, morte, ressurreição e obediência a Deus. Então essa justiça de Deus, e aí é que vem o termo justificação, a justiça de Jesus, ela é transferida, ela é imputada sobre nós que somos pecadores, e a partir desse momento os nossos pecados são perdoados. Aquela justiça dos pecados caiu sobre Cristo. Então, na cruz, Jesus não simplesmente simulou alguma coisa, não. Os pecados que eram meus e seus foram pagos na cruz. E a justiça que ele conquistou lá foi aplicada a nós. Então foi feita uma troca. Os nossos pecados foram pagos por Jesus e a justiça dele, ou seja, a recompensa disso, vem para nós. Por isso que a gente fala que é a graça. Não é algo que nós merecemos, é algo que Deus nos dá. Dessa forma, quando hoje nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos como pessoas que são santas. Deus sabe que nós temos as nossas lutas com o pecado e provê o Espírito Santo para nos auxiliar. Enquanto isso, Ele já sabe que nós somos uma igreja santa, uma igreja que vive para a glória dEle. Entendendo tudo isso, eu não sei se é o que acontece no seu coração, mas eu espero que seja, surge em nós uma gratidão, uma grande alegria por saber que Jesus fez tudo isso por nós quando a gente ainda não tinha condição de fazer nada e ainda hoje nós não temos condição de fazer nada. A nossa resposta, então, à graça de Deus é viver uma vida de obediência e de louvor a Ele. Mais uma vez, irmãos, eu quero destacar, e eu faço isso para terminar, quando nós falamos das doutrinas, nós sempre falamos em nós recebemos, nós experimentamos. E isso pode soar nos nossos ouvidos como se a gente estivesse falando que quem não é da nossa igreja, da nossa denominação, está perdido. Não é isso que nós estamos falando. As pessoas, elas são justificadas por causa de Cristo, não por ser filiados a uma igreja. Nós entendemos que é importante participar da igreja, da vida da igreja, ser membro da igreja, cooperar, desenvolver os nossos dons, trabalhar, mas quando nós estamos falando assim, nós estamos falando do povo de Deus, do verdadeiro Israel. É isso que Paulo diz, do verdadeiro Israel. Não é por causa do meu DNA, do sangue da minha família, mas é porque o sangue de Cristo foi colocado sobre a minha vida. O nosso papel, então, é continuar esperando, orando e evangelizando as pessoas que ainda não conheceram a Cristo.
O nosso objetivo sempre vai ser de que as pessoas conheçam a Cristo, porque só Cristo pode justificar. Não é mudar a pessoa de religião, é levá-la a Cristo. Uma forma segura, então, para nós avaliarmos a nossa vida é exatamente a gente fazer o mesmo, né? Constantemente ir a Jesus, colocar o nosso coração diante dele e avaliar se nós estamos de fato vivendo como ele nos instrui, como ele nos aconselha, como ele nos direciona. A doutrina da justificação, então, irmãos, ela é uma doutrina para trazer paz para o nosso coração, né? Para livrar a gente da ansiedade, do peso de fazer as coisas para ter o favor de Deus. Se não fosse Deus resolver colocar o favor dele sobre nós, a gente nem teria vontade de fazer isso. Então descanse o seu coração, louve a Deus por isso que ele nos deu. Hoje é um dia que nós dedicamos a ele, então aproveite esse tempo para agradecer a Deus, para colocar a sua vida diante dele mais uma vez e especialmente para que ele possa dar tranquilidade e paz ao seu coração, porque nós estamos seguros naquilo que ele fez. Que Deus abençoe você e que essa caminhada nossa sobre a doutrina da salvação possa ser completada, trazendo mais segurança, mais disposição para cada um de nós para vivermos o reino de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.